Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos a todos, filhos e filhas de Deus, adotados e posicionados. Hoje é sábado, 31 de maio. Sou William McMasters. Gostei dessa saudação, irmão Will. Obrigado. E olá do escritório da gravações A Voz de Deus, de Harare, Zimbábue. Sou Stephen Tutani. E também, irmão Will, de alguma forma, pela graça de Deus, você não está feliz por ainda estarmos aqui? Ah, estou sim. E como? Bom, quero agradecer a todos que nos mencionaram nos comentários que deixaram na semana passada. Agradecemos de verdade. Consideramos uma bênção e uma honra ter essa oportunidade de compartilhar as últimas notícias sobre o que o Senhor está fazendo entre sua noiva. Amém. É uma honra. E ouvimos o irmão José falar sobre os comentários que vocês enviaram, e nas palavras dele, ele disse que foi realmente abençoado, mais do que palavras podem expressar, pelo que vocês escreveram, dedicando o tempo de vocês para desejar a ele um feliz aniversário e expressando seu amor e apreço. Isso significou muito para ele. Gostei muito de ouvir isso. Oh, eu também, meu amigo. Bom, o profeta disse: prefiro que vocês amem meus filhos, ou se tiverem algum elogio, elogiem meus filhos mais do que a mim. E é assim que Deus se sente em relação a seus filhos também. Então fico feliz que tivemos a oportunidade de fazer isso tanto pelo Filho de Deus, quanto pelo filho do profeta de Deus. Amém. Ei, não se pode errar seguindo o que o profeta diz. Não, irmão, não se pode. Bom, continuando, irmão Will, tenho um pequeno testemunho que queria compartilhar com vocês esta manhã. Oh, mal posso esperar para ouvi-lo. Bom, uma irmã ligou e estava muito empolgada. Dava para saber pelo tom da voz dela ao telefone. E suas primeiras palavras foram: minha mãe quer ser batizada. Ela entregou o coração ao Senhor. Ela estava perguntando quando poderia vir e trazê-la, e marcamos uma data. E depois disso, ela deu o testemunho de que sua família foi criada católica. Toda a sua família é católica. E ela estava tentando testemunhar para a mãe há muito tempo. Então, ela se sentava e conversava com ela sobre a mensagem e tocava as fitas para ela quando voltava para sua casa na zona rural. Mas a mãe dela não queria nem saber disso, sabe? Ela estava basicamente dizendo: veja, esta tem sido a igreja da família há muito tempo. Seus avós eram católicos, eles foram enterrados por padres católicos. E eu sou católica. Você era católica. E resumindo, eu troquei suas fraldas, e você não pode vir aqui para me dizer algo novo ou diferente do que nos manteve por todos esses anos, pensou ela. Bom, a irmã não cedeu, sabe? Ela continuou lançando a semente e orando para que o Senhor fizesse a vontade dele algum dia. E então ela voltou e disse que, recentemente, em um dos cultos que tiveram na Igreja Católica, eles anunciaram que, ei, agora há um novo Papa, e ele é dos Estados Unidos. E isso soou familiar. Tudo o que sua filha estava lhe contando sobre o que este profeta que Deus havia enviado disse que aconteceria e tudo mais. Irmão, ela voltou imediatamente para a filha, iniciou a conversa e pediu perdão. Ela disse: desculpe-me, fui ignorante. Era o que eu sabia e quero seguir o caminho que você tem me dito para vir e servir ao Senhor como você faz. Assim, se Deus quiser, no fim de semana que vem, ela será batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui na Gravações A Voz de Deus. E sua família está muito feliz com o que o Senhor fez por ela. Uau, louvado seja o nome do Senhor. Oh, é tão maravilhoso ouvir isso. E que bênção, essa irmã continuou testemunhando, mesmo tendo encontrado resistência ao longo dos anos. E ela continuou persistente em tocar as fitas, testemunhar disso, falar com a mãe. E então, quando a luz incidiu, nada pôde detê-la. Amém. Louvado seja o Senhor. Fiquei empolgado quando ouvi isso, e pensando nisso, é como se, claro, não sabemos quanto tempo nos resta, mas desde a chegada do Papa, parece haver uma reação em cadeia de eventos e notícias e coisas ditas e feitas que continuam indicando que estamos chegando bem perto. Sim, estamos.
Há tanta coisa acontecendo à nossa volta, e parece que as coisas estão se movendo cada vez mais rápido. Ah, sim. E é claro, continuando com o assunto do novo Papa. Sabe, ele celebrou sua missa inaugural no domingo passado e, em seguida, no dia 19, na segunda-feira, ele se reuniu com muitos líderes religiosos. E foi incrível ver essas coisas acontecerem em tempo real. E eu estava lendo um artigo e vou citá-lo aqui, diz o seguinte: Leão XIV destacou a necessidade da unidade cristã à luz do aniversário de 1700 anos do Primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia, a ser celebrado em 20 de maio. Esse concílio representa um estágio fundamental no desenvolvimento do credo compartilhado por todas as igrejas e comunidades eclesiais, disse o Papa. Enquanto estamos no caminho para o restabelecimento da plena comunhão entre todos os cristãos, reconhecemos que essa unidade só pode ser a unidade na fé. Uau! Achei isso muito interessante e tão nítido. Sabemos como é a história, sabemos como tudo termina, mas ouvimos falar dessas coisas a nossa vida toda, mas agora estamos vendo. Sim, estamos. Eu ouvi, mas agora vejo. É isso que está acontecendo agora. E eu estava pensando enquanto você lia isso, até mesmo as palavras que eles estão usando para descrever isso, sabe? Unidade entre todas as igrejas e esse concílio ecumênico de Nicéia sendo um fator importante, desempenhando um grande papel. Só esses termos já despertam tantas lembranças da mensagem. Despertam mesmo. E os paralelos entre o verdadeiro e o falso, que deste lado a palavra e o profeta de Deus que ministra, unindo a noiva ao redor do mundo, e aqui eles querem fazer o mesmo liderados por esse falso profeta. É simplesmente impressionante, e sei que há muitas outras dimensões que talvez nem possamos ver agora, mas sou grato por estarmos unidos à sua palavra. Filhos e filhas adotados de Deus, como você disse, apenas esperando para ir além da cortina do tempo. Amém. Estamos unidos a essa palavra como nunca antes. Estamos vendo a palavra se manifestar como nunca antes. E por meio dessa palavra, estamos reconhecendo quem somos, e isso está mais claro do que nunca. É simplesmente interminável. E fica cada vez melhor. Sim, fica mesmo. E você sabe por quê? Porque alguém nos deixou algo. Recebemos uma herança. Ele nos disse domingo passado. Um nome escrito no livro que, quando o cordeiro fosse morto, nós seríamos reconhecidos com ele, e não temos que resistir, porque ele já resistiu por nós. Gosto muito dessa parte. Estamos nele. Louvado seja o Senhor. Amém. Há tantas pepitas da fita de domingo passado. Com toda certeza. Eu estive polindo-as durante a semana toda. E sabe, não podemos arranhar a superfície e por onde começar? Mas aqui estão só algumas. Se pedimos alguma coisa a Deus, lembre-se de que Deus responde às orações. Ele faz isso no tempo dele, da melhor maneira. Faz com que tudo funcione da maneira certa para nós. Não é bonito? Obrigado, Senhor. E mais uma. E agora o propósito dessas lições é ancorar aqueles que já atravessaram a terra. O propósito disso, estudar este livro de Efésios, é posicionar a igreja onde ela absolutamente está em Cristo. E um outro favorito, e vou parar por aqui. E observem esse mestre professor, Paulo. Eu me lembro dessa. A primeira coisa que ele faz é acabar com toda a ideia de apostasia. Derruba toda a ideia de ser um cristão hoje e amanhã eu não sou mais, e no dia seguinte Deus me condenou, e no dia seguinte eu estou de volta. Isso é bobagem. Bobagem. Sim. Estou muito feliz por ele ter dito isso. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo deve estar furioso, irmão. Garanto que está. Nós sabemos quem somos. Com certeza, estando onde ele nos colocou. Isso é o que a sua palavra está dizendo. E para mim, quando ouço tudo isso, não consigo deixar de pensar. Ele expressou isso da melhor forma quando disse: não consigo ver nada além da graça de Deus. Essa é a minha composição. Sempre criei na graça. Sou só graça por completo. Só isso. Que coisa. Quão belo. Graças ao Senhor por sua graça. Sublime graça. Quão doce o som que salvou um miserável como eu. Ei, meu amigo, poderíamos continuar a polir essas pepitas e ficaríamos aqui o dia todo.
Oh, você está certo, sabe? Não podemos evitar. Queremos ter companheirismo em torno disso, pois essa palavra está borbulhando em nossos corações e sei que o mesmo acontece com a noiva em todo o mundo. Essa palavra é a nossa vida. Amém. É verdade e ei, em breve teremos toda a eternidade para fazer isso. Estou ansioso por isso. Eu também. Em um dos países mais populosos do mundo, o Senhor nos deu um avanço que é nada menos que um milagre. Além disso, essa mensagem está manifestando um Jesus Cristo vivo para os crentes que estão ouvindo a voz que Deus lhes prometeu neste tempo do fim. Aqui está o irmão Joel, nosso responsável pelo escritório da Gravações, a voz de Deus da Índia, com uma atualização maravilhosa. Estimados santos de Deus, aqui é o irmão Joel, do escritório da Gravações, a voz de Deus da Índia, em Chennai. Como a Índia é um país multilingüe, estamos traduzindo e gravando a mensagem da hora em 8 idiomas indianos. Pela graça de Deus, recebemos 2.000 tablets para distribuição, que foram distribuídos aos crentes fiéis na mensagem que estão ouvindo ansiosamente a palavra de Deus. É um puro milagre de Deus o fato de termos conseguido trazer os 2.000 tablets para a Índia de Jeffersonville, pois isso normalmente seria impossível. Os tablets fornecem alimento espiritual para almas sedentas e famintas pela palavra. Além disso, recebemos mais 1.000 tablets recentemente, que estão sendo distribuídos. A noiva de Cristo da Índia está se regozijando por ouvir a voz de Deus para esta geração. As pessoas viajam milhares de quilômetros a pé, de ônibus e de trem, de vilarejos e cidades pequenas, sedentas pela vida eterna, até nosso escritório para receber esses preciosos tablets. Um testemunho notável acompanha a distribuição dos tablets. Durante um culto na igreja, quando a mensagem tocava num tablet, uma membra da igreja, possuído por um espírito demoníaco, começou a gritar e exigiu que a fita fosse interrompida. No entanto, enquanto a mensagem do profeta continuava tocando pelos alto-falantes, a mulher saiu correndo, bateu no portão e caiu espumando pela boca. Momentos depois, o demônio a deixou e ela recuperou os sentidos. Ela voltou para a igreja, livre da possessão demoníaca. Ouviu o restante da mensagem do profeta em paz, agradecendo ao Senhor por sua libertação. Muitos milagres como esse estão acontecendo em toda a Índia por meio da distribuição dos tablets. Somos profundamente gratos ao irmão José e expressamos nossa sincera gratidão a todos os doadores por fornecerem os tablets. Por favor, mantenham-nos em suas orações enquanto continuamos a distribuir os tablets em toda a Índia. Apesar da oposição de vários grupos, tanto internos quanto externos, os tablets estão chegando às sementes predestinadas. O tempo é curto e a mensagem é muito urgente. Portanto, estamos nos esforçando para alcançar a noiva com a palavra. Gostaria de encerrar com a citação do profeta: mas se eu conseguir que uma alma seja salva para Cristo, irmão, enquanto houver uma eternidade, a glória de Deus repousará sobre essa alma. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Recebemos este maravilhoso testemunho do irmão Israel Ethan sobre uma irmã de Libreville, Gabão, que foi tocada pelo Senhor e curada da condição que sofria. O irmão Israel diz: na sexta-feira, uma irmã me enviou um pedido de oração porque não estava se sentindo bem, seu estômago estava doendo, e no domingo, 12 de janeiro, ela me enviou o seguinte: Estou sentindo dores e o médico disse que só poderei tomar o remédio amanhã, mas estou sentindo muita dor. Tenho que arrastar-me para me locomover e estou deitada no chão em tortura, retorcendo-me de dor. Respondi à irmã dizendo que, durante a fita de hoje, o irmão Brana falaria sobre um irmão que colocou Bíblia sobre ele. Onde quer que esteja doendo, pegue sua Bíblia, abra-a e coloque-a ali. Depois da fita, recebi uma mensagem de voz da irmã que dizia o seguinte: Shalom, Shalom, o Senhor é maravilhoso. Acabamos de ter um culto extraordinário e, pessoalmente,
Nunca ouvi o irmão Brana falar sobre o mar de vidro dessa maneira. E além disso, estou me sentindo bem. Na última vez em que conversamos, o irmão me disse para colocar a Bíblia onde doía em meu corpo. Eu estava na sala de estar e não estava me sentindo bem, e tive que me arrastar no chão para chegar ao quarto e poder ouvir uma fita. E digo me arrastar porque eu não conseguia andar e literalmente tive de me arrastar. A irmã continua dizendo que colocou a Bíblia sobre o estômago, crendo que algo aconteceria enquanto ouvia a palavra. Apenas 45 minutos depois que a fita havia começado, ela se levantou e foi ao banheiro. Quando voltou, sentou-se e começou a pensar consigo mesma. Há pouco tempo eu não conseguia nem me levantar e agora andei e nem percebi que estava andando. Estou me sentindo muito bem. Não sinto dor e está tudo bem. Louvado seja o Senhor por me curar. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Bom, obrigado, irmão Israel, por nos enviar esse testemunho, que maravilha. Deus honra a fé em sua palavra, e eu também gosto muito disso, porque acontece de forma inconsciente. E ela nem se deu conta disso até se levantar para andar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Todo primeiro sábado do mês, os jovens da Young Foundations com troféu da Zâmbia se reúnem para a hora de meditação mundial. Eles sempre desfrutam de momentos maravilhosos e revigorantes com o Senhor. Recebemos o seguinte relato do nosso irmão Maurice, do escritório da gravações A Voz de Deus da Zâmbia. Diz o seguinte: no dia 3 de maio, reunimos-nos com os jovens novamente e antes de entrarmos na hora de meditação, refletimos sobre essa poderosa citação do sermão do irmão Brana, "No princípio não foi assim", que foi recentemente compartilhada no aplicativo Lifeline. Quando ele disse a expressão que usou, eu anotei no papel, vou procurar lá no escritório. 2 onipotentes se encontraram. É verdade, quando Deus e um crente se encontram, há 2 onipotentes, porque o homem é parte de Deus, é filho de Deus, veja. E o pouco que ele é se une a todo o corpo. E Jesus disse em Marcos 11:22, se disseres a esta montanha, move-te e não duvidares em teu coração, mas creres no que disseste, acontecerá. Entende? Crede no que disseste. E um cristão é tão característico que ao seu redor há uma atmosfera. Você já conheceu pessoas com quem adorava estar? Já aconteceu com você. E por quê? Elas criam essa atmosfera com a vida, da maneira como vivem, com as coisas em que pensam e com o amor que têm por você. Amém. Ó, que citação. 2 onipotências se encontraram. Eu gosto demais disso. Bom, o relato continua. Essa revelação deu o tom para a hora de meditação. Cada jovem se comprometeu a passar um momento sagrado com o Senhor, desejando que Jesus Cristo se tornasse parte integrante de sua vida. A presença de Deus era inegável e a experiência foi profundamente pessoal. Depois da hora de meditação, mudamos as coisas com um passatempo divertido chamado Descubra o título da mensagem fazendo gestos. Foi uma competição animada entre os irmãos e as irmãs. Cada equipe escolhia alguém para encenar o título aleatório da mensagem, sorteado com papeizinhos dobrados, enquanto o restante da equipe tentava descobrir qual era. A sala estava cheia de risadas enquanto as pessoas inventavam maneiras criativas e às vezes engraçadas de representar os títulos. Os títulos foram retirados dos questionários anteriores da Young Foundation, portanto, eram familiares, mas ainda assim desafiadores para se atuar. O evento foi inesquecível. Ele reuniu fé, amizade e diversão, ajudando-nos a nos aproximar de Deus e a desfrutar da companhia uns dos outros. Shalom. Irmão Maurice, escritório da gravações A Voz de Deus da Zâmbia. Oh, é maravilhoso ouvir isso. Ei, a Zâmbia é nossa vizinha e nós fazemos a mesma atividade aqui, eu diria. Nós o chamamos de jogo da fita, e acho que é o mesmo em que se pega um pedaço de papel dobrado e nele há um título de uma fita, e você tem de tentar encená-la, e dentro de um período de tempo, seus colegas de equipe têm de descobrir qual é.
E fica bem difícil. Sabe como esses títulos? Pegue a vara e reúna o povo, ou perdão, ou algo assim. Mas é muito bom saber que os jovens estão dedicando tempo à palavra e até mesmo a essas pequenas atividades, que mantêm a mente e nos lembram do tesouro que temos na palavra de Deus. Obrigado por esse relato, irmão Maurice. Que bênção! E por fim, é difícil de acreditar, mas a semana passada o podcast Bom Dia Amigos completou 3 anos. É isso mesmo, ele já está no ar há 3 anos. E hoje é o episódio 137. E se você somar o tempo total que postamos antes deste podcast, são 52 horas, 9 minutos e 41 segundos de conteúdo. Uau, é incrível pensar nisso. É mesmo. Irmão Steven, lembro-me das nossas primeiras reuniões sobre esse podcast com o irmão José, quando ele nos disse que queria abrir a cortina e compartilhar com as pessoas tudo o que está acontecendo com a obra aqui na Voz de Deus, em todo o mundo, toda semana, e o mais próximo possível do tempo real. Sabe, mesmo para mim, essa tem sido uma experiência que abre os olhos e é uma bênção ver tudo o que está acontecendo. E há muito da obra aqui que eu não tinha ideia de que estava acontecendo todos os dias. Oh, é verdade. E parece que muito mais foi realizado agora do que ao longo de muitos anos. Sim, senhor. As distribuições de tablets, cartões SD, os livros que estão sendo impressos, traduções, eventos mundiais de jovens da Young Foundations, questionários sobre a mensagem, aulas da Creations em todo o mundo, os novos aplicativos, novos softwares, inteligência artificial, viagens missionárias, testemunhos, a noiva em todo o mundo se unindo em torno da palavra para ouvir essa voz. É impressionante. É mesmo. E então os pedidos de oração, os crentes estão orando por membros do corpo de Cristo, seguidos de relatos de louvor. O Senhor respondendo a essas orações. Sabe, como ouvimos repetidamente nos comentários. Quer estejamos nos regozijando ou borbulhando com estímulo, ou derramando uma lágrima de simpatia por um crente, esse podcast nos uniu e encorajou a noiva, além do que esperávamos quando ele começou. Amém, amém. Simplesmente agradeço a Deus pela inspiração do irmão José em fornecer outra ferramenta, para manter a noiva encorajada. Amém. Muito bem colocado, irmão Steven. E é impossível compreender totalmente o vasto escopo da obra que está acontecendo todos os dias. Eu sei que não consigo. E sabe, também parece que este podcast tem sido algo que muitas famílias em todo o mundo gostam de ouvir juntas, e elas são milhares. E é sempre muito bom ouvir os comentários quando eles ouvem e compartilham conosco como isso os abençoou ou os esclareceu sobre um determinado assunto. Ou apenas nos dizem que estão orando pelos irmãos que estão no campo, né? O que sei é muito apreciado. Amém. Aqui estão algumas estatísticas realmente interessantes sobre o podcast. Nos últimos 3 anos, o podcast recebeu mais de 33 mil comentários de mais de 125 países. Ele também recebeu 162.610 classificações de 5 estrelas no aplicativo Lifeline. Bom, gostamos muito de seus comentários e de saber o que vocês pensam. E se houver algo que gostariam de ver mais, ou sugestões ou algo diferente, gostaríamos de saber. Obrigado a todos pelo apoio e comentários ao longo desses 3 anos, e é uma honra servi-los dessa forma. Amém. Com certeza é, e que Deus abençoe a todos. Bom, com isso, acho que encerramos o episódio de hoje. Não deixe de buscar por atualizações durante a semana no brana.org ou nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E, ao nos despedirmos hoje, compartilharemos alguns cantos dos jovens que se reuniram no escritório da Zâmbia para a hora de meditação no dia 3 de maio deste mês. Como sempre, agradecemos muito por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem e até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.